E já estamos de volta ao vivo e em cores com o nosso programa Vida e Saúde. E hoje falando sobre hepatite, recebendo uma das maiores autoridades nacionais e internacionais do tema, Dr. Roberto Teixeira, mestre e doutor em cirurgia do aparelho digestivo, especialista em gastroenterologia, hepatologia, endoscopia e cirurgia do aparelho digestivo. E o assunto hoje é hepatite, tudo que a gente precisa saber sobre o nosso fígado. Doutor Roberto, a gente viu na matéria inicial alguma classificação A, B, C, D, enfim. Quais são os tipos, então, agora entrando já na hepatite, essa doença mais própria do fígado? Por que existe essa classificação diferenciada, doutor? Bom, hepatites muito comuns são as chamadas hepatites virais, ou seja, transmitidas através de partículas menores que as bactérias, que são os vírus, são as menores partículas vivas que nós encontramos na natureza. Os vírus podem produzir muitas doenças, então, por exemplo, a gripe é transmitida pelo vírus, o vírus da AIDS transmite a SIDA, a AIDS, e nós temos vírus transmissores de hepatites, ou seja, são vírus que têm uma predileção em atacar o fígado. Nós entramos em contato com eles através de várias formas diferentes e eles têm uma predileção pelo fígado e vão causar uma hepatite, muitas vezes aguda, algumas vezes crônica. A primeira hepatite que se conheceu através do vetor viral, uma hepatite por vírus, é a hepatite do vírus A. Então é uma hepatite, aquela hepatite clássica, aquela hepatite antiga, que a gente pega quando é criança, quando é menino, faz o xixi amarelo, fica amarelinho, e aí o médico antigamente mandava fazer repouso, comer suspiro. Icterícia, alguma coisa? Icterícia é a coloração amarela da pele e das mucosas. Então o pessoal brincava que tinha que comer bastante suspiro, comer doce, porque o fígado produz uma molécula muito importante de reserva de açúcar, de energia. E se achava antigamente que no momento da infecção aguda pela hepatite A pudesse haver uma falta dessa energia pelo glicogênio, que é uma forma de açúcar, então se mandava fazer repouso e comer bastante doce. Mas na verdade, essa é uma hepatite um pouco que autolimitada, então ela é uma hepatite, na maioria das pessoas, 98%, 99% das pessoas, ela tem um curso benigno, ela tem hora para começar, hora para acabar. Ela tem uma infecção, uma infectabilidade, um período de transmissibilidade. É contagiosa? É contagiosa, mas ela tem um contágio que nós chamamos de oral e fecal. Então essa hepatite que a gente pega quando vai na praia e é bem pequenininho, e aí você tem esgoto por ali, então as fezes de alguém contaminado contaminam a água e isso vai até a nossa boca, chamada transmissão oral e fecal. Essa é uma hepatite, na grande maioria das vezes, de curso benigno. Né? Rarissimamente ela vai evoluir com uma forma grave, que é a forma fulminante. E essa é uma hepatite que já existe vacina para isso também. Então, tirando alguns locais do mundo onde existe mais déficit sanitário, deficiência de tratamento básico, né? Saneamento e falta de vacinas, ela é uma hepatite razoavelmente fácil de se lidar. Né? Agora, existem hepatites que têm uma tendência à cronificação, tipo hepatite B, hepatite C. Por quê? São mais perigosas ou não? Sim, são vírus que foram definidos e mais tardiamente receberam, mas se nós pegarmos até mais recentemente, existem já outros vírus, né? O vírus da hepatite delta, que é sempre em co-infecção com o B, e outros vírus mais recentes foram definidos. E devem existir novos vírus ainda não catalogados e definidos que devem causar algum tipo de hepatopatia, hepatite também, porque a natureza é muito vasta ainda. E nós entramos em contato com esses vetores a todo momento. Mas assim, a hepatite B e a hepatite C são hepatites, por definição, que tendem a uma cronificação, né? São mais perigosas, porque podem evoluir, aí sempre uma hepatopatia crônica, que pode terminar no aparecimento de uma cirrose ou de um câncer de fígado. Para a hepatite B existe vacina, e já existem programas importantes no Brasil, em muitos países do mundo, de vacinação em massa da população. Então, se entende que em algumas regiões mais desenvolvidas do globo é uma doença que tende a desaparecer pelo uso sistemático de vacinação populacional.
Mas, por exemplo, existem alguns locais na Ásia, no Oriente, onde ela é endêmica, né? Quase que uma grande parte da população possui essa hepatite, esse vírus. E por isso lá o índice de câncer de fígado é muito alto. A hepatite C é uma doença também muito séria, muito perigosa. Nós não temos ainda uma vacina efetiva para isso. É uma doença, como disse o colega infectologista, de curso longo, silencioso, que dura anos. E, infelizmente, muitos pacientes vão se dar conta que são portadores da hepatite C por conta das suas complicações, seja a cirrose, seja o câncer de fígado. Mas existem, Frei, outras hepatites que não são as virais, isso é importante. Então, nós podemos falar da hepatite induzida pelo álcool. Existe a hepatite induzida hoje por aquilo que a gente chama da esteatohepatite, a hepatite gordurosa do fígado. Chamada esteatose? Exato. Quer dizer, nós estamos vivendo hoje num mundo onde a comida é muito rápida, é o fast food, onde o exercício é limitado, onde se come muita comida processada. Então, nós estamos vivendo uma síndrome da obesidade mundial, né? Uma grande epidemia mundial é o excesso de peso. E muitas vezes nós vamos acumular esse peso na barriga, e também nós vamos engordurar o fígado, porque o fígado ele está sempre achando que se a gente está comendo bastante, é porque nós estamos numa fase de vacas gordas. E ele sempre acha que nós estamos vivendo no tempo das cavernas, que a gente ainda vai ter que passar por um período de fome e falta de... Exatamente. Só que como esse período de fome, esse período de vacas magras acaba não vindo, esse acúmulo constante de gordura no organismo e no fígado pode levar a um quadro de esteatose simples, que é apenas a presença de uma gordura no fígado, para um quadro de esteatohepatite, ou seja, uma hepatite induzida pela presença da gordura. E a esteatohepatite pode ser tão grave quanto a hepatite B e a hepatite C, levando a casos de cirrose, levando ao aparecimento de tumores no fígado, e inclusive levando alguns pacientes a precisar de transplante de fígado. Doutor, nós fomos às ruas também, está muito interessante aqui, a gente deixou ele falar bem para nós entendermos os conceitos, enfim. Nós fomos às ruas e falamos também fomos perguntar para as pessoas quais são as dúvidas, as curiosidades que as pessoas tinham em relação à hepatite. Como essa pergunta aqui que a gente vai fazer, afinal de contas, o povo pergunta. Olá, eu sou a Pamela. Eu gostaria de saber se a hepatite pode virar uma cirrose e como isso ocorre. Muito bem, Pamela. Doutor, uma hepatite pode chegar à cirrose? Ajudando a Pamela e tantos telespectadores? Doutor? Pode sim. E agora nós temos os conceitos para raciocinarmos em cima dessa pergunta. Então, uma hepatite crônica pode se transformar numa hepatopatia crônica de longa duração, cuja via final comum é a cirrose. Eu costumo explicar, Frei, para os pacientes, às vezes assim. Quando eu chego numa casa que teve um acidente e pegou fogo, essa casa está destruída pelo fogo. Ela pode estar inicialmente destruída, parcialmente destruída ou quase que totalmente destruída. O fogo original que causou a destruição, muitas vezes ele pode ter sido de uma vela, de um curto-circuito, mas o que interessa é a destruição. Então, muitos agentes podem começar a destruição do fígado e ao longo de muitos anos eles vão levar a uma destruição que pode ser inicial, pode ser mediana ou pode ser quase que completa. É exatamente esse grau de destruição do tecido funcionante do fígado, dos hepatócitos, que vai fazer com que o médico, a equipe médica, direcione o tratamento. Se é um caso, por exemplo, de transplante ou não, se é um caso de medicamento. Mas em todos os casos, quando você faz o diagnóstico, você precisa passar a cuidar melhor do fígado. Então, dieta adequada, peso adequado, perder o excesso de gordura corporal, evitar o consumo de álcool, isso já é um tratamento para quem tem uma hepatite ou uma hepatopatia. Muitas vezes nós vemos pacientes que estão tomando remédios caros, injeções, vacinas, remédios importados, com a esperança que aquilo está curando ou recuperando a função do fígado que foi perdida. Mas aí você faz uma entrevista e vê que ele está comendo tudo errado, ele está obeso e está bebendo. Então aí não funciona. Nós precisamos fazer o tratamento completo. Se o fígado é um laboratório e tudo passa por lá, imagina assim, toma hoje, toma álcool, amanhã toma álcool, todo dia está tomando. Chega um momento que o fígado está tão carregado que o álcool já passa direto, já o fígado já não consegue processar isso. Exatamente. Pensando que essa pergunta viria, eu fiz um modelinho aqui que eu gostaria de mostrar. Traz para cá, doutor, traz para cá.
Que é o Ele seguinte, vem é um preparadíssimo modelo aqui, muito né? simples. Isso aqui é um pacotinho de papel bolha, de plástico Ok. bolha. Faz de conta que seja um fígado. Exatamente. né? Então, imagine que cada célula dessa, cada bolinha dessa, seja um hepatócito que tem uma função. Todos os dias, Frei, algumas morrem. Então, eu estou aqui matando algumas células do Ok. fígado. E não voltam mais. Não voltam mais. Mas assim, o fígado ele tem uma capacidade de regeneração, de recuperação. Ok. Agora, essa capacidade é limitada. Eu vou chutar um número. Não é esse número. Eu vou dar um número 100 mil por dia. Ok. Quando eu, naquele meu dia, eu perco 80 mil células e eu tenho uma capacidade de regenerar 100 mil células, ele se recupera, ele se regenera. Mas e a tem que ter o vida tempo dele. toca. Exatamente. Mas existem pessoas que, pela alimentação errada, pelo excesso do consumo de álcool, por... Estão em déficit. Exatamente. Então, ele destrói mais células do que a se capacidade. recupera. Então, essa célula que não foi recuperada, ela não fica esse espaço vazio. Ele vai ser preenchido por um cimentozinho, como se fosse uma colmeia que morre uma abelhinha aqui, outra Ok. ali. Esse cimento Tampado. chama-se fibrose. E quando isso chega num ponto em que tem mais fibrose do que célula funcionante, nós temos um quadro típico de insuficiência hepática, cuja manifestação clínica é uma síndrome conhecida como cirrose. Isso, se não for Isso é terminal, tratado, isso vai acabar fatal. indo, exatamente. Por isso que muitos doentes portadores de cirrose vão precisar de trocar o fígado e colocar um novo, porque aquele não tem mais capacidade de se recuperar. Mas a gente sempre deveria fazer o diagnóstico e começar a tratar antes disso, Ok, para ok. evitar de chegar nesse ponto de ter que precisar fazer Quer um dizer que, transplante. no caso da bebida, está lá, o fígado precisa, tomou, maravilha, né? Não maravilha, mas... Aí o fígado precisa daquele tempo para recuperar aquelas células perdidas. Com enfim. certeza. Mas no dia seguinte está tomando de novo. Então o fígado, se precisa de recuperar 100 mil, está recuperando uma por dia. Né? Então, Ele vai acabar evoluindo para uma hepatopatia crônica alcoólica. Outra coisa importante, muitas pessoas bebem, mas se alimentam bem. E tem algumas pessoas que bebem e se alimentam mal. Existem estudos mostrando que o paciente bem nutrido, não estou dizendo obeso, gordo, forte, não. O paciente que se alimenta bem e faz exercício, ele parece ter alguma capacidade de lidar melhor com o álcool do que o paciente que é sedentário, não faz exercício, só come porcaria. Então, um paciente que bebe até não muito, eu não estou falando de tomar uma garrafa de destilado por dia. Às vezes, nós vemos pacientes que ingerem razoavelmente pouco álcool, mas em cima de um fígado gorduroso, esteatótico, com a chamada doença metabólica, essa pequena quantidade de álcool pode ser muito prejudicial. Gente, você viu? A coisa é grave, a gente precisa assim, cuidar desse organismo. Nós temos uma máquina perfeita funcionando dentro de nós. Depende de nós, a continuidade e o funcionamento disso. Então, hoje é o fígado, né? Que está tudo interligado, né? Não é uma máquina isolada. Nós estamos entendendo. Eu ainda não fiz sua pergunta, mas no próximo bloco eu quero bombardeá-lo também aqui de perguntas para entrar nos casos mais específicos do seu caso. Não sai daí, esse é o Vida e Saúde, que volta já, claro, só para você. Na hepatite tipo B e na hepatite tipo C, existe a possibilidade do estado de portador sem sintomas da hepatite. A pessoa é portadora do vírus, ou tipo B ou tipo C, mas não apresenta nenhum tipo de sintoma e isso pode acontecer por décadas. Então, na situação de possível exposição no passado à hepatite tipo B ou tipo C, é importante o atendimento médico para a realização de exames específicos.